cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Vamos iniciar com a oração, tendo a orientação, nosso Deus, para o culto. Vamos pedir ao irmão Jair para fazer essa oração.
Tá me ouvindo? Sim. Tá bem? Ó, boa noite, meu irmão. Saudar a todos, né? Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, né? Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por mais esse estudo da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, estamos mais uma vez aqui, Senhor, diante da Tua presença, para te adorar, para te louvar, para te engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Graças te damos, Senhor, pelo que Tu és e pelo que Tu tem feito em nossas vidas. Que Tu possa, Senhor, abençoar mais uma vez, nessa noite, o estudo da Tua santa palavra. Grato pelo Teu carinho, pelo Teu amor, com todos os Teus servos, que nós possamos, nessa noite, participar desse estudo da Tua santa palavra. Que nós te pedimos, Pai, que Tu possa nos perdoar os nossos pecados esses que temos cometido contra Ti, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor é bom e a Tua misericórdia, Senhor, dura para sempre e é de geração em geração a Tua fidelidade. Por isso eu te peço, Pai, que nesta noite, que Tu possa dar sabedoria a Teu servo que vai administrar a Tua palavra, o pastor Saul. Que Tua palavra ela é digna e eficaz aos nossos corações. Por isso que nós te oramos e te agradecemos, desde já, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que possa nos abençoar nesta noite. Vamos louvar, engrandecer esse Deus que é tão maravilhoso que zela por nós. Calenta com a palavra para louvor. Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos cantar o hino 42 de nosso novo cântico, O Grande Amor de Deus. Hino 42. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém.
Amém. Palavra está com Beguinha. Amém. Exultemos a esse Deus. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração. Logo após, a palavra está com o pastor Saul para o estudo desta noite. Vamos orar. Pessoal, Alexandre Pascoal para fazer essa oração. Amém. Graça e paz a todos. Estão me ouvindo direitinho? Amém. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, te louvamos. Pedimos neste momento que a tua graça e o teu amor redentor, em nome de Cristo Jesus, possa orientar a pessoa do preletor desta noite ao trazer o estudo, que o teu Santo Espírito possa nos iluminar e que possamos, ó Deus, ser alimentados com a tua palavra. Em nome de Cristo, que o Senhor possa, Senhor, abençoar também todos que aqui estão e, respectivamente, as suas famílias. Para a glória de Deus Pai, te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Pastor Saul com a palavra. Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nesta ocasião. Que o Senhor esteja abençoando-os ricamente. Eu vou colocar a telazinha, irmãos, e vou só pedir o feedback aí quando aparecer a telinha branca. Apareceu. Beleza? Muito bem. Queridos, como é do conhecimento geral dos irmãos, nós estamos estudando a respeito do breve catecismo de Westminster e hoje, especificamente, vamos estudar o 13º assunto, o Redentor dos Escolhidos. Este é o último estudo desta série, desta sessão. Posteriormente, nós vamos retornar com mais uma série e com outra sessão do Catecismo de Westminster. Por isso, irmãos, a partir desse estudo, nós vamos fazer aquele fechamento para a emissão dos certificados de participação, onde vamos especificar lá a carga horária do curso que foi ministrado neste período. Foram 13 semanas. Na próxima semana, de hoje a 8, nós vamos iniciar uma nova série para dar um descanso neste assunto, tratando de um tema um pouco diferente. E depois voltamos para a segunda fase, ou a segunda sessão dos estudos do Catecismo de Westminster. Na próxima série, acredito que nós vamos estar estudando o tema, irmãos, relacionado com Apocalipse, que é o tema A Esperança dos Fiéis. São também 12 estudos a respeito do livro do Apocalipse, todos os 12. Não é? Então, notadamente hoje, nós vamos concluir essa sessão estudando o tema O Redentor dos Escolhidos, que está na nossa confissão de fé, no nosso catecismo maior e especificamente no breve catecismo. Vamos ler um texto da palavra do Senhor, e é esse que aparece aí, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, os versos de número 5 e o verso de número 6. E nos diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual
a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. Esta é a palavra que o apóstolo Paulo nos traz nesse texto da palavra do Divino Mestre. Vamos orar mais uma vez, rapidamente, nesse instante. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, nesta noite. Rogamos que tu esteja nos instruindo e nos dando compreensão da tua palavra e que nós possamos, Senhor, realmente entender e guardar em nossos corações aquilo que temos aprendido no estudo do breve catecismo. Abençoa todos os teus servos que estão logados e nesta noite estão participando desse estudo da tua palavra. É em nome e pelo amor do teu amado Filho Jesus que nós te oramos nesse instante. Amém. Queridos, nós estamos estudando, como já disse, o breve catecismo, e a pergunta 21 é a seguinte: que é o Redentor dos escolhidos? E a resposta vem logo em seguida: o único Redentor dos escolhidos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, se fez homem e assim foi, e continua a ser Deus e homem em duas naturezas distintas, em uma só pessoa para sempre. Eu vou repetir a resposta, irmãos, porque ela vai ser importante e nós vamos estar focando basicamente nela. O único Redentor dos escolhidos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo Filho de Deus, se fez homem, e assim foi, e continua a ser Deus e homem, em duas naturezas distintas, em uma só pessoa para sempre. A pergunta 22 é a seguinte: como Cristo, sendo o Filho de Deus, se fez homem? Cristo, o Filho de Deus, se fez homem, tomando um verdadeiro corpo e uma alma racional, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e nascido dela, mas sem pecado. Muito bem. Essas duas perguntas são as perguntas básicas para o nosso estudo de hoje. Na introdução, irmãos, nós hoje, como já expliquei, concluímos a primeira etapa de estudos do breve catecismo, tendo estudado a seção referente à grande doutrina da redenção. Não percamos de vista as subdivisões dessa doutrina que nós já estudamos. E certamente vamos continuar estudando na nova sessão que em breve estaremos iniciando. Muito bem. Então, as subdivisões que nós já vimos são as seguintes. Vimos a eleição, vimos o pacto da graça, vamos ver a pessoa e a obra do Redentor hoje. Posteriormente, vamos ver na segunda sessão a aplicação da obra da redenção pelo Espírito Santo, que será estudado numa nova sessão, e as bênçãos da redenção, que também serão estudados posteriormente. Esse assunto é um assunto muito abrangente, e não dá para você estudar a redenção em um único estudo. É tanto que você
vai estudar esse tema e esse assunto em mais de uma sessão. Hoje estudaremos a consumação da redenção em Jesus Cristo, o nosso único Redentor. Os irmãos notem que eu estou dando muita ênfase quando uso a expressão único, porque não há outro. Jesus e somente Jesus é o nosso Redentor. Muito bem. Mas já que nós estamos falando de Redentor, o que significa Redentor? Bem, vamos, em primeiro lugar, observar alguns aspectos. Inicialmente, devemos definir conceitos de vital importância para a nossa melhor compreensão do termo redentor, conforme nos define a pergunta de número 21 do breve catecismo, a qual eu dei bastante ênfase à sua resposta. O que é redenção? Redenção é o livramento mediante o pagamento de um preço. Vou repetir. Redenção é o livramento mediante o pagamento de um preço. Redentor, o que é redentor? Redentor é aquele que paga o preço, é aquele que redime, é aquele que paga a conta para ter de volta, no nosso caso, o pecador. Portanto, o Redentor é aquele que paga o preço. E o que é resgate? Resgate é o preço que foi pago. Vou repetir. Redenção é o livramento mediante pagamento de um preço. Redentor é aquele que paga. E resgate é o preço pago. Nós, para estudarmos a história da redenção, precisamos ter esses conceitos bem definidos, sabendo distinguir e diferenciar cada um desses termos. Em Israel, nos tempos bíblicos, tínhamos em vigor muitas leis que tratavam desta questão e que estão, portanto, registradas na palavra de Deus, estão registradas na Bíblia. Essas leis todas que tratavam a respeito de redenção desde o tempo de Moisés. Logo, irmãos, o termo redenção tinha um significado especial e era muito bem compreendido por todos os judeus, já que eles tinham leis muito específicas a respeito dessa questão. Vamos analisar um pouco isso para nossa compreensão. Existia, por exemplo, a lei da propriedade. Essa história, quem nos relata é Lucas, no capítulo 25, verso de 25 em diante. Então, leis da propriedade consistia no seguinte: se uma pessoa precisasse vender sua propriedade por causa de empobrecimento, um parente seu com melhores condições financeiras poderia ser o resgatador ou ser um resgatador. Pagando o valor da dívida, ele poderia resgatar a propriedade que retornaria para a família. Em Lucas, no capítulo 25, você encontra essa questão muito bem
explicada. A segunda lei era a lei dos escravos. Lei dos escravos. Já em Levíticos, no capítulo também 25, versos de 47 a 49, trata de alguns aspectos desta lei, que eu denominei de lei dos escravos. Consistia no seguinte: os escravos, igualmente, poderiam ser resgatados mediante um processo de redenção ou pagamento de um resgate. Mas uma lei a respeito de redenção que era comum aos judeus. E também a lei que eu denominei, essa denominação aí, irmãos, foi eu que coloquei, né? Esse título que você está vendo aí em amarelo, foi eu que coloquei, né? Lei da condenação à morte. Muito bem. Consistia no seguinte: um homem condenado à morte poderia resgatar a própria vida, dando em troca tudo que lhe fosse exigido. Isto aqui, queridos, é algumas das leis que falam a respeito de redenção. Portanto, o termo redenção para o povo judeu era um termo muito usual, era muito conhecido. Todo mundo em Israel saberia o que é redenção, o que é redentor e o que é resgate. Eu citei apenas 3 leis que tratam dessa questão. A primeira diz respeito às propriedades, a segunda diz respeito aos escravos e a terceira que diz respeito às pessoas que foram condenadas à morte. Então, todas essas pessoas poderiam ser resgatadas. A propriedade poderia ser resgatada, os escravos poderiam ser resgatados e também aquele que já estava condenado à morte poderia, em alguns casos, ser resgatado. Todas essas leis que se referem ao resgate são o contexto sobre o qual o Novo Testamento coloca a obra de Cristo, particularmente a sua morte na cruz, como resgate pelos eleitos ou como resgate pelos escolhidos de Deus. Por isso, irmãos, a mensagem de redenção em Jesus Cristo era uma mensagem muito bem entendida, muito bem compreendida pelos judeus. E também deve ser muito bem entendida, muito bem compreendida por nós. Daí a razão de eu ter colocado esse passo a passo aqui, bem, assim, simplificado, para que a gente pudesse entender o que são essas coisas. O que é redenção, o que é o redentor e o que é o resgate. Né? Leis comum para o povo judeu. Segundo ponto. Agora, adentramos propriamente no assunto do nosso estudo. Jesus é o único redentor. Pergunta de número 21 e também a pergunta de número 22 nos assegura que Jesus é o único redentor. Não há outro. É só Jesus. O único redentor dos escolhidos de Deus é, sem dúvida nenhuma, o Senhor Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus, que se tornou homem, diz o texto, e assim foi e permanece para sempre Deus e homem, em duas naturezas distintas, porém em uma só e única pessoa, que é Jesus Cristo. Nesse sentido, o apóstolo
Paulo nos escreve na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, nos versos 5 e no verso 6, que foi o assunto lido, o texto lido nesta noite. Também ainda Paulo fala em Romanos, no capítulo 9, no verso 5, fala também em Colossenses, no capítulo 2, no verso 9, o escritor de Hebreus, no capítulo 13, verso 8, e João, no capítulo 1 e no verso de número 14. A ênfase é no fato de que Jesus é o único e suficiente Redentor. O nosso catecismo, com o apoio das Escrituras Sagradas, nos ensina não só que Cristo é o Redentor, como veta a possibilidade de que houvesse um ou mais Redentor além dele. Cristo é o único Redentor. Esse ensinamento é completamente oposto ao ensino da Igreja Católica Apostólica Romana, que oferece como redentores ou mediadores a Virgem Maria e mais um imenso número de santos. Portanto, para a Igreja Católica, que se diz cristã, diferentemente de todo o resto da cristandade, afirma categoricamente que Maria é intercessora, mediadora entre Deus e os homens, e também todos os santos. E é por isso que presta culto aos santos, na perspectiva de que eles intercedam por nós. Não sei, irmãos, se vocês assistiram o Alto da Compadecida. Mas no Alto da Compadecida ele passa uma ideia daquilo que a igreja ensina a respeito de Maria. E para a Igreja Católica, e naquele filme, a autoridade de Maria está acima da autoridade de Cristo. É Maria que, no fim, decide o destino de João Grilo, do cangaceiro e de todos os outros, né? E, na visão da igreja, Maria vai salvar todo mundo, no final das contas. Bem, não é essa a verdade bíblica. Logo, se essa não é a verdade bíblica, podemos afirmar que nem Maria ou qualquer um desses muitos santos vieram ao mundo da mesma forma que Cristo veio. Não viveram no mundo como Cristo viveu. Nenhum morreu na cruz pelos pecados dos homens como Cristo morreu. Se tivessem ressuscitado e ascendido ao céu como Cristo, então talvez poderíamos aceitá-los como redentores e mediadores. Mas isto não aconteceu e nem acontece. Sabemos que só Cristo fez tudo isso. E assim por diante. Ele é, portanto, Cristo é, portanto, o único Redentor. Não existe outro Redentor. Assim nos fala a palavra do Divino Mestre, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, verso 12, em Atos, no capítulo 4, verso 12, primeiro aos Coríntios, capítulo 15, verso 21 e 22, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5 e 6, que foi o texto lido. Vejamos ainda, irmãos, alguns textos que falam a esse respeito. Marcos, capítulo 10, verso de número 45, diz assim: ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versos de 17 a 19, Pedro diz assim:
não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Aqui está o preço do nosso resgate, o pagamento do nosso resgate, o sangue de Cristo. Paulo, ainda na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, e ele repete no capítulo 7, verso 23, o mesmo conceito. Ele diz assim: não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Então, fomos comprados por um preço, e um preço muito alto. Ainda Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 24, diz assim: não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Fomos justificados mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essas passagens, irmãos, tornam-se ainda mais significativas quando nos lembramos de que, anteriormente à nossa redenção, o que é que nós éramos? Éramos escravos do pecado. João, capítulo 8, verso 34. Também Romanos, capítulo 6, verso de número 17. E mais ainda, éramos escravos do próprio Satanás. Estávamos sujeitos a ele, como estão sujeitos a ele todos os ímpios, todos aqueles que não aceitam o sacrifício de Jesus. Também éramos escravos de Satanás neste sentido, conforme nos diz Atos, capítulo 26 e verso de número 18. Satanás é um crudelíssimo senhor de escravos. Jesus, porém, irmãos, é o resgatador. Jesus é o único redentor dos escolhidos. Jesus é o único redentor dos escolhidos. Ouçamos o que nos diz a palavra do Senhor. Nos diz assim: não há salvação em nenhum outro. Atos capítulo 4, verso 12, João 14, verso 6, 1 Timóteo capítulo 2 e verso de número 5. Portanto, não existe nenhuma possibilidade de alguém ter a salvação, receber a salvação, ser justificado diante de Deus, que não seja através de Jesus Cristo. Somente através de Jesus Cristo. Bem, terceiro aspecto é que há duas naturezas do Redentor. As naturezas do Redentor. Bem, queridos, o Redentor, sem dúvida, é um só. O Redentor, sem dúvida, é único. Entretanto, ele tem duas naturezas. Uma natureza divina e outra natureza humana. É o que eu enfatizei quando li a pergunta de número 21, dando ênfase, e disse até, vou dar ênfase aqui. É porque, na pergunta 21, a resposta é de que o Redentor, apesar de ser único, ele tem duas naturezas, uma natureza divina e outra natureza humana. Esse é o sentido. Ele tem duas naturezas. Este é o grande mistério da piedade. Deus manifesto em carne. Deus encarnou. Deus se fez carne
através do seu Filho, para nos justificar. E mais adiante, vamos ver o porquê dessa necessidade de Jesus Cristo ser Deus e também ser, ao mesmo tempo, homem. Então, Jesus Cristo é o Deus manifesto em carne, assim diz o apóstolo Paulo na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3 e no verso de número 16. A forma como esse Redentor, sendo o eterno Filho de Deus, tornou-se um homem, constitui o maior dos milagres. E também um mistério. Não espere, irmãos, que vocês possam compreender todo o sentido desta encarnação, porque isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Nós não vamos ser conhecedores plenos enquanto aqui estivermos. Né? Quando daqui sairmos, certamente sim. Muito bem. A divindade de Jesus, ou a natureza divina, é a primeira questão que nós queremos tratar com os irmãos. Jesus é verdadeiro Deus. A divindade de Jesus, o Filho único de Deus, tem sido negada por descrentes e por teólogos antigos e modernos. Todavia, é uma doutrina claramente ensinada nas Escrituras, sem sombra de dúvida. É uma doutrina bíblica. Registra-se que este milagre foi realizado e, embora seja um mistério, como esse milagre se realizou, é, no entanto, uma realidade absoluta. João, capítulo 1, verso 14, 1 Timóteo, capítulo 3, verso de número 16. Este Redentor é o Filho eterno de Deus. Assim diz o nosso catecismo. E o Novo Testamento nos diz que ele existiu e existe desde o início. O Pai Celeste são relação de um filho com o seu pai e relação de um filho gerado por ele. Então, Jesus Cristo é o Filho de Deus, gerado pelo próprio Deus. Neste sentido, corrobora com este pensamento João no capítulo 1, versos de 1 a 4, João 3,16, 16 e 28, 17 e verso de número 5. Este Redentor, obviamente, existe desde o início na Trindade. Já no Gênesis, você vê a existência deste Deus em 3 pessoas, assunto que nós também já estudamos, né? Então, esse Redentor existe desde sempre na Trindade, a fim de cumprir a sua missão redentora no tempo certo, apropriado e determinado por Deus. E nas Escrituras está colocado que ele veio na plenitude dos tempos, quando tudo estava determinado por Deus para a sua vinda, e teve que tomar um corpo humano para ser, ao mesmo tempo, Deus e também homem. Isto é o que chamamos de encarnação. E é, por assim dizer, o milagre dos milagres. E, portanto, irmãos, está muito, muito mesmo além da compreensão humana. Portanto, diante dessa perspectiva, vamos ver o que é que nós podemos afirmar a respeito da natureza divina, analisando Jesus no que as Escrituras nos diz a seu respeito. Primeiro, Jesus é Deus. Jesus é chamado Deus nas Escrituras.
Por exemplo, em João capítulo 20, verso 28, em Tito no capítulo 2 e no verso de número 13, Jesus tem atributos divinos. Jesus tem os atributos que são exclusivos de Deus e que, portanto, só Deus pode ter estes atributos. E logo, se Jesus Cristo tem esses atributos, é porque Jesus Cristo é Deus. Por exemplo, a eternidade está escrito em Hebreus 13, e verso 8. Onipresença, Efésios capítulo 1, verso 23. Onisciência, João 16, 30. Onipotência, Mateus 8 e 26 em diante. Imutabilidade, em Hebreus capítulo 13, verso 8. Santidade, Lucas capítulo 1, verso 35. Portanto, Jesus Cristo tem todos os atributos que Deus tem e que só Deus pode ter. Então, obviamente, ele é Deus. Também, Jesus é o Filho de Deus. O próprio Jesus dizia ser o Filho de Deus e, portanto, igual a Deus. Então, temos aqui o testemunho do próprio Jesus, como, por exemplo, em João, no capítulo 5, verso 18, no capítulo 14, verso 7 e verso 9. Portanto, Jesus, em sendo Filho de Deus, óbvio que é mais uma prova de que ele é Deus. Também, Jesus mostra que é Deus em suas obras, em tudo que ele realizou aqui. As obras de Jesus, por assim dizer, testificam e comprovam que Jesus é Deus, ou que ele é Deus. João, capítulo 1, verso 34, fala a esse respeito. Também Mateus, no capítulo 16 e no verso de número 16. Muito bem. Testemunhos de Jesus. Os discípulos, os profetas, todos os que conviveram com Jesus testemunham as suas realizações e afirmam que ele é o Filho de Deus e que, portanto, ele é Deus. São testemunhos humanos significativos de que Jesus é Deus. João, capítulo 1, verso 34, Mateus 16, 16. A citação anterior era João 5, 35. E João, capítulo 10, verso 37 e verso de número 38. Finalmente, irmãos, Jesus é digno de toda adoração. Jesus foi e é adorado como Deus e recebe honra e culto que são devidos unicamente a Deus. Portanto, ele é cultuado e adorado como Deus. São inúmeras as citações. Vou citar apenas João 5, 23, João 9, 38, Atos 10, 25 e 26, Atos 14, verso 18, também Apocalipse, que nós vamos estudar, capítulo 22, versos 8 e 9. Portanto, não resta nenhuma sombra de dúvida de que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é divino. Bem, porém, Jesus é também humano. Jesus tem uma natureza divina, mas Jesus tem também uma natureza humana. E nós é que temos a dificuldade de ter essa compreensão. Para Deus não há dificuldades. Né? Os homens é que ficam polemizando essa questão. Cristo é Deus, já vimos, citamos aí inúmeras provas de que Cristo é Deus. Mas Cristo, sendo Deus, o Filho de Deus, tornou-se homem, tomando um verdadeiro corpo
e uma alma racional, conforme diz a nossa Confissão de Fé, Catecismo Maior e Breve Catecismo, notadamente na pergunta de número 21, sendo concebido pela obra do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, de quem nasceu, mas sem pecado. Hebreus 2,14 diz isso, Mateus 26,38, Lucas 2,52, Hebreus capítulo 4, verso 15. Não é possível compreender esse mistério, irmão, como já disse, em toda sua extensão, pela razão bem intencionada de que Cristo é a única pessoa em todos os séculos que veio ao mundo desta maneira especial para cumprir uma missão especial e única: resgatar os seres humanos da escravidão do pecado e da escravidão de Satanás, conforme já nos referimos anteriormente. Para muitos, é uma causa de tropeço não entender completamente esse assunto, mas para o cristão sincero, é uma questão, mais do que qualquer outra coisa, de fé absoluta nas Escrituras, como a palavra de Deus, que não pode mentir, esperando um dia entender perfeitamente tudo de acordo com a promessa de Jesus. João, capítulo 13, verso 17, nos fala a esse respeito. Portanto, Cristo, apesar de ser Deus, tomou um corpo verdadeiro, um corpo exatamente idêntico ao nosso, idêntico ao meu, idêntico ao seu, com ossos, músculos, nervos, veias, sangue, coração, pulmão, cérebro, e aí poderíamos descrever tudo mais que nós temos, e que ele também tinha. Um corpo que crescia, às vezes cansado como o nosso, que sentia fome e sede e que finalmente morreu lá naquela cruz do Calvário. Jesus tinha um corpo real e verdejante que os homens do seu tempo viram, tocaram, e alguns até feriram a sua pele impiedosamente. Neste sentido, podemos ler João, capítulo 1, verso 14, Hebreus 2,14, Lucas 2, versos 6 e 7, ainda Lucas 2, versos 40, versos 52, João 4, 6, Mateus 21, 18, Lucas 24, 39, e eu poderia continuar aí, irmãos, dando uma série de outros textos que falam essa mesma coisa, desta mesma maneira. Bem, ele foi também um homem completo, uma alma racional, semelhante a todos os demais homens. É por isso que, como eles, ele foi capaz de todos os sentimentos humanos, como chorar, alegrar-se, temer, irar-se e até mesmo ser indignado. Mateus capítulo 26, 38, Lucas 10, 21, Marcos 3, 5. Portanto, Jesus Cristo era uma pessoa como eu e você. Com uma diferença. Ele, apesar de ser homem como nós, ele também é Deus. Ele é homem igual a você, igual a mim, sujeito às mesmas coisas, mas ele é Deus. E ele não tem pecado. Ele veio para, como representante nosso, assumir o lugar e pagar o preço para o nosso resgate. No começo do cristianismo,
Alguns duvidaram da humanidade de Jesus. No presente, ninguém a questiona mais seriamente. Vejamos os mesmos passos que seguimos para mostrar que Jesus é Deus. Vamos seguir os mesmos passos para mostrar que Jesus é homem. Como mostramos que ele é Deus, agora vamos mostrar que ele é homem. Então, primeiro, Jesus nasceu de mulher. Nasceu de Maria. Jesus teve um nascimento humano, ainda que necessariamente sobrenatural, visto que foi concebido pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, verso 18, Lucas 1, verso 30, Lucas 2, verso 1, Gálatas 4, verso de número 4. Portanto, Jesus nasceu como todos os demais homens, igualzinho, não é? Jesus teve desenvolvimento humano. Ele nasceu um bebê e foi crescendo e se desenvolvendo como qualquer ser humano. Então, Jesus teve, por assim dizer, um desenvolvimento humano. E isso está registrado em Lucas, capítulo 2, versos 40 e o verso de número 52. Jesus tem um corpo. Deus não tem um corpo. Mas Jesus tem um corpo, por causa da sua natureza humana. Como ser divino, ele não precisaria de um corpo. Mas como homem, ele precisava de um corpo. Há referências claras e explícitas ao corpo físico e à alma de Jesus. Por exemplo, Lucas 24, 39, Mateus 26, 38, entre muitas outras citações. Jesus, irmãos, teve necessidades físicas. Jesus sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, teve preocupações, teve medos, como é peculiar e comum aos homens. Mateus capítulo 4, verso 2, Mateus 8, 24, João 19, 28. Além disso, Jesus, conforme Hebreus 4, 15, Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Olha que coisa. Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Mas acrescenta o escritor, sem pecar. Então, Jesus esteve sujeito a tudo que nós estamos. Com uma diferença só, é que Jesus não pecou. Os homens, em geral, pecam, mas Jesus não pecou, porque além de ser verdadeiro homem, ele era verdadeiramente Deus. Jesus identifica-se como homem. Então, Jesus fala de si mesmo como homem. Jesus foi torturado, aliás, Jesus foi identificado como homem por ele mesmo. João capítulo 1, verso 30, Romanos capítulo 5, verso 15. Então, Jesus é homem também. E, finalmente, Jesus sofreu e morreu. Jesus sofreu e morreu. É um poeta aí, eu esqueci agora o nome dele, mas ele diz assim: na vida o homem nasce, sofre e morre. Bem, Jesus nasceu, sofreu e morreu, como todo e qualquer homem, né? Então, Jesus foi torturado, sofreu e morreu. Seu sangue foi derramado, conforme nos diz Hebreus no capítulo 2 e no verso de número 18, também no capítulo 5, verso 7 e 8. Portanto, não resta a menor dúvida de que Jesus é homem. Provamos que ele é Deus,
E agora provamos com a Bíblia, com a palavra de Deus, com as Escrituras, que Ele é Deus. Quarto ponto, irmãos, é uma pergunta, mas na verdade, né? A necessidade das duas naturezas do Redentor. A necessidade das duas naturezas do Redentor. Nestes tempos modernos, muitos cristãos e alguns que se dizem evangélicos não creem nas duas naturezas de Cristo. Creem somente na sua humanidade. Todavia, se Cristo não foi e é homem e Deus, ele não pode ser o nosso Redentor. Porque o nosso Redentor precisa ser homem e precisa também ser Deus. Por isso mesmo, Jesus tinha de ser homem. Obrigatoriamente, Jesus precisava ser homem. Jesus tinha que ser homem para representar-nos no pacto da graça, cumprindo por nós a exigência da obediência inclusa neste pacto. O pacto da graça exige obediência. E Cristo foi obediente por nós. Neste sentido, escreve o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, versos 18 e 19. Também na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 5, que faz parte do texto lido. Não é? Para tomar sobre si os nossos pecados, para morrer por nós e assim resgatar-nos da escravidão e da culpa do pecado. Essa foi a finalidade da vinda de Cristo e do pagamento e do resgate que ele tinha que pagar em nosso lugar. E ele fez tudo isso para nos livrar da culpa e da escravidão, para nos resgatar da escravidão do pecado. Neste sentido, já falava o profeta Isaías no capítulo 53, nos versos de 3 a 6, também Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, versos de 6 a 8. Para experimentar nossos sofrimentos e tentações, e assim, como misericordioso e fiel somos sacerdote, socorrer-nos quando passamos por estas dificuldades. Este papel do Senhor Jesus está colocado lá em Hebreus, no capítulo 2, versos 17 e 18, no capítulo 4, versos 15 e 16. Para ser um exemplo perfeito para nós, seus seguidores. João, capítulo 13, verso 15. 1 Pedro, capítulo 2, e verso 21. Portanto, Jesus tinha que ser homem para nos representar no pacto da graça e para pagar o preço pela nossa redenção. Bem, por outro lado, irmãos, Jesus tinha que ser Deus. Olha a implicação, né? Jesus tinha que ser homem? Tinha. Para nos resgatar, para assumir o nosso lugar. Mas ele também tinha que ser Deus para poder fazer isso. Jesus tinha que ser Deus para poder fazer os milagres que fez durante o seu ministério terreno. João capítulo 5, verso 36, capítulo 10, verso 25, capítulo 14, verso 11, e os que ainda faz em nossas vidas, porque Cristo continua agindo na nossa vida. Hebreus 13, 8, Filipenses 4, 13, para atender nossas orações e intermediá-las, conforme nos diz João, capítulo 14, versos 13 e 14, para ser o Senhor de vivos e mortos, como diz Paulo em Romanos,
capítulo 14, verso 9, para ter toda a autoridade no céu e na terra, conforme Mateus, capítulo 28, verso 18. E para voltar no final dos tempos e com toda essa autoridade, reunir os salvos à direita, os perdidos à esquerda, e dizer àqueles: vinde benditos de meu Pai, e a estes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Mateus 25, versos de 31 até verso 34, e ainda o verso 41. Amados, estamos concluindo o estudo desta noite. Assim, o Redentor é um Deus verdadeiro, o verdadeiro Deus, como também verdadeiro homem. Ele estava aqui na terra e agora também está no céu. Como ele não deixou de ser Deus, tomando um corpo e vivendo aqui na terra, ele também não deixou de ser um homem enquanto ele se levantava novamente, enquanto ele ressuscitava. Isso produz o resultado maravilhoso que na pessoa de Cristo Redentor, o Redentor Cristo Jesus, na sua pessoa, há duas naturezas perfeitamente determinadas e distintas uma da outra, mas sendo uma só pessoa. Assim foi e permanece para sempre. Deus homem e homem Deus. Colossenses, capítulo 2, verso 9. Hebreus, capítulo 7, verso 24. Aqui, queridos, nós encerramos essa primeira sessão de estudos do breve Catecismo de Westminster. Convido os irmãos para fazermos uma oração nesse instante. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez, nesta noite. Te agradecemos por esta série de estudos que tivemos a respeito do breve catecismo. Pedimos, Senhor, que tu continues nos instruindo. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe os irmãos. Domingo nós teremos culto lá em Lagoa Seca, às 9 horas. E teremos também às 18 horas, também culto na igreja. O culto das 18 horas já está completo. Temos só vaga agora para o culto da manhã. Aumentamos o número de vagas. Pedimos aos irmãos que só se inscrevam, quem for, que só se inscrevam uma vez. Muito bem. Você, bem. Amém. O pastor já deu os avisos aí, né? Domingo de manhã Isso. continua. Domingo de manhã continua pela internet, pela internet para os irmãos que não se inscreveram para ir, não podem ir para Lagoa Seca, né? O culto vai ser transmitido E à noite também. E à noite também, né? Muito bom. Eu, como eu sou do grupo de risco, né? Estou assistindo de casa, né? Mas Deus sabe todas as coisas, né? Vamos pedir a Deus que isso possa passar o mais breve possível, né? Para que nós possamos estarmos juntos, né? Amém. Eu não vi o pastor Davi hoje. Eu não sei se amanhã vai ter alguma live, mas os irmãos verificam aí no horário de sempre, né? Os irmãos que participam. E o pastor já orou, mas vamos ter mais uma oração para encerrarmos, né? Oremos. Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, pelo estudo desta noite. Ó Pai, que tu possas colocar em nosso coração, em nossa mente, que o nosso Deus veio a esse mundo, Senhor, nasceu como havia sido prometido anteriormente,
Desculpa. No Antigo Testamento, Senhor, e se cumpriu. Veio, ó Pai, habitou entre nós, ó Pai, foi morto, crucificado, mas não permaneceu morto, ressuscitou e se encontra hoje à destra do Pai. E a nossa fé é que um dia ele venha nos buscar deste mundo uma vez para o todo, né? Nos livrando dos males, das consequências do pecado. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, sede com o pastor Saul, sede com os demais irmãos, ó Pai, nos guarda, nos protege e que nós possamos juntos, novamente, no próximo domingo, estar te cultuando, te louvando, te engrandecendo. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Até domingo, irmão. Até domingo, Deus abençoe a todos, queridos. Todos, em nome de Jesus. Domingo presente de novo. Amém. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus
Senhor.